Você já sentiu que sua voz não era ouvida? Como se ninguém se importasse com sua dor, suas orações ou suas lágrimas. Imagine viver à margem da sociedade, dependendo da segurança dos outros para sobreviver, até que, um dia, surge uma oportunidade única de mudar sua história para sempre. Essa é a história de Bartimeu, o cego de Jericó, um homem que, apesar de suas limitações e do desprezo das pessoas ao seu redor, tomou uma atitude de fé tão ousada que fez Jesus parar no meio da multidão para ouvi-lo. Mas será que essa fé foi suficiente para transformar sua vida? Antes de começarmos, já se inscreva no canal Mistérios do Senhor, pois toda semana temos vídeos novos com histórias que vão fortalecer sua fé. E se você gosta desse tipo de conteúdo, recomendo que depois desse vídeo assista a história emocionante de Ana Chorou e Deus Ouviu. A incrível história de Ana e o milagre de Samuel. Você vai se surpreender com o poder da oração. Agora vamos mergulhar nessa história incrível. Bartimeu vivia à beira do caminho, em Jericó. Cego desde que se lembrava, sua vida era limitada à escuridão e ao som das vozes dos transeuntes que passavam apressados. Ele dependia da caridade para sobreviver. Mas apesar das dificuldades, algo dentro dele nunca deixou de acreditar que um dia tudo poderia mudar. Em Jericó falava-se muito sobre um homem chamado Jesus de Nazaré. Alguns diziam que ele era um grande mestre, outros que realizava milagres e curava os sofrimentos. Mas uma coisa era certa: por onde ele passava, vidas eram transformadas. Então, certo dia, um burburinho diferente tomou conta da cidade. Um grande grupo de pessoas se aproximava e os murmúrios deixavam claro: era Jesus que estava ali. Bartimeu, mesmo sem ver, sentiu que aquele momento era único. Seu coração acelerou. Ele não poderia deixar essa oportunidade passar. Mas será que ele teria coragem de clamar? Será que sua voz seria suficiente para chamar a atenção de Jesus em meio à multidão? A resposta para essa pergunta você verá a seguir. Agora me diga, o que você faria se tivesse apenas uma chance de mudar sua vida? Escreva nos comentários. O calor escaldante do sol de Jericó fazia o suor escorrer pelo rosto de Bartimeu. Ele tateou o chão, sentindo as pedras ásperas sob suas mãos. Seu mundo era escuro, mas seus ouvidos captavam tudo ao seu redor. O barulho da multidão cresceu. Passos apressados, risadas animadas, vozes exaltadas. Algo estava acontecendo, e Bartimeu percebeu que aquilo não era uma movimentação comum. Ele agarra a manga da túnica de um homem que passa ao seu lado. O que está acontecendo? Por que há tanta gente? O homem, impaciente, tentou se soltar. É Jesus de Nazaré! Ele está passando por aqui! Bartimeu ficou imóvel por um instante. Seu coração acelerou. Ele ouviu falar desse homem. Diziam que ele fazia milagres, que curava os enfermos, que libertava os oprimidos. Diziam até que ele era o filho de Davi, o Messias prometido. Uma faísca de esperança acendeu dentro dele. Se Jesus pudesse curar cegos, leprosos e paralíticos, por que não poderia restaurar sua visão? Sem hesitar, Bartimeu encheu os pulmões de ar e gritou com todas as suas forças: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O impacto foi imediato. Algumas pessoas próximas a ele se viraram, irritadas. Cale a boca, mendigo! Não incomode o mestre, ele tem assuntos mais importantes. Como você pode chamá-lo de ele? Bartimeu sentiu os olhares de desprezo sobre ele, mas não se importou. Não agora. Essa era sua única chance. Ele falou novamente, ainda mais alto, com uma mistura de desespero e fé. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão começou a cochichar, incomodada. Algumas pessoas reviraram os olhos, outras se afastaram. Mas, de repente, algo inesperado aconteceu. No meio de toda aquela agitação, Jesus parou. O silêncio tomou conta do ambiente. Os passos cessaram. Era como se o próprio tempo tivesse congelado. Jesus virou-se para seus discípulos e disse com serenidade: Chamem-no! A multidão trocou olhares surpresos. Alguns dos mesmos que mandaram Bartimeu se calar, agora mudaram de postura. Coragem! Ele está te chamando! Bartimeu sentiu um calafrio percorrendo seu corpo. Ele não podia ver o que estava acontecendo,
mas seu coração dizia que algo grandioso estava prestes a acontecer. Ele se levantou apressadamente, lançando de si a capa que cobria seus ombros. A veste de um mendigo, sua única posse, já não importava mais. Guiado por aqueles que agora o tratavam com respeito, Bartimeu deu passos hesitantes até ficar diante de Jesus. Seu coração batia tão forte que parecia que sairia do peito. Ele sentiu o silêncio ao seu redor. A presença do Mestre era forte. Então Jesus perguntou, com uma voz firme e compassiva: "O que quer que eu te faça?" O cego engoliu em seco. Suas mãos tremiam. Ele poderia ter pedido dinheiro. Ele poderia ter pedido um lugar para morar. Mas naquele momento, havia apenas um desejo em seu coração. "Senhor, que eu veja." A multidão prendeu a respiração. O que aconteceria agora? Será que Bartimeu teria sua vida transformada? Agora me diga, se você estivesse diante de Jesus e ele lhe perguntou: "O que quer que eu te faça?" Qual seria a sua resposta? Escreva nos comentários. O silêncio parecia mais denso do que nunca. A multidão, que antes ignorava e desprezava Bartimeu, agora estava imóvel. Aquele mendigo cego, que gritava sem se importar com as representações, agora estava diante de Jesus. O próprio Messias o havia chamado. Bartimeu sentiu o coração disparado no peito. Ele ainda não enxergava nada, mas algo dentro dele dizia que a escuridão estava prestes a terminar. Jesus deu um passo à frente e disse com uma voz serena, mas firme: "O que quer que eu te faça?" A pergunta pode parecer óbvia. Todos sabiam que Bartimeu era cego, mas Jesus queria ouvir de sua própria boca. Queria que ele expressasse sua fé. Bartimeu respirou fundo, com a voz embargada pela emoção. "Mestre, que eu veja." As palavras transmitidas de esperança. Ele não pede dinheiro, não pede comida. Ele queria a visão, queria enxergar. Mas mais do que isso, ele queria ver aquele que tinha o poder de transformar sua vida. Jesus transmitiu um sorriso cheio de graça e compaixão. "Vai, a tua fé te salvou." No exato instante em que essas palavras foram ditas, algo extraordinário aconteceu. Bartimeu sentiu um calor percorrer seu corpo, como se uma luz estivesse nascendo dentro dele. Seus olhos, acostumados à escuridão, reagiram. No início, eram apenas sombras e vultos. Ele piscou 1, 2 vezes. Aos poucos, os contornos se tornaram mais nítidos. Então ele viu. A luz inundou seus olhos. O céu azul, o sol brilhante, as pessoas ao redor. Tudo parecia novo, como se estivesse vendo o mundo pela primeira vez. E bem diante dele estava Jesus. Por um momento, Bartimeu ficou sem palavras. O choque, a emoção e a alegria eram grandes demais para serem contidos. Lágrimas rolaram pelo seu rosto. "Eu vejo! Eu vejo!" exclamou ele de forma singular, incapaz de conter sua felicidade. Todos os presentes ficaram atônitos. Algumas pessoas caíram de joelhos, confirmando que tinham acabado de presenciar um milagre, enquanto outras apenas olhavam, boquiabertas, tentando entender o que tinha acontecido. Um homem que passou anos na escuridão agora enxergava. E tudo aconteceu porque ele teve fé suficiente para clamar, mesmo quando lhe disseram para se calar. Mas algo ainda mais impressionante aconteceu. Bartimeu não apenas recuperou a visão, ele fez algo que surpreendeu todos os presentes. Ele não correu para ver sua família, não correu para sua casa, ele não se prendeu ao passado. Ele seguiu Jesus. A Bíblia nos diz que, após ser curado, Bartimeu seguiu Jesus pelo caminho. Aquele que antes vivia às margens da estrada, agora caminhava ao lado do Messias. A fé dele não apenas restaurou sua visão, ela mudou seu destino. E você? O que faria se Jesus transformasse completamente sua vida? O que você tem clamado a Deus com insistência? Escreva nos comentários sua resposta. A história do cego de Jericó, Bartimeu, nos ensina algo poderoso. Deus ouve aqueles que clamam com fé. Bartimeu era um homem invisível para uma sociedade. Todos passavam por ele sem dar importância, sem enxergá-lo como alguém que poderia ter um futuro. Mas ele não aceitou esse destino. Quando ouviu que Jesus estava passando, sua alma se encheu de esperança. E mesmo quando tentaram calá-lo, ele clamou ainda mais alto. Isso nos ensina algo importante.
Muitas vezes, as maiores bênçãos estão do outro lado da resistência. Quantas vezes nos sentimos como Bartimeu? Sozinhos, ignorados, desacreditados pelos outros? Quantas vezes nos disseram para desistir, para aceitar as coisas como são? Mas Bartimeu não se conformou com sua situação. Ele sabia que a resposta para a sua dor estava ali, diante dele. E Jesus parou. Sim, Jesus parou para ouvi-lo. Isso é profundo. O Filho de Deus, em meio a uma multidão, cercado por tantos que o seguiam, interrompeu sua caminhada por causa do clamor de um homem que todos desprezavam. Isso significa que Deus se importa com aqueles que o buscam com todo o coração. E Jesus fez uma pergunta que, à primeira vista, pode parecer óbvia. O que queres que eu te faça? Bartimeu poderia ter pedido dinheiro, uma casa, uma vida mais fácil. Mas ele pediu o essencial. Senhor, que eu veja. E por causa da sua fé, Jesus restaurou sua visão. Agora eu te pergunto, o que você tem pedido a Deus? Será que estamos pedindo as coisas certas? Será que estamos clamando com fé ou apenas murmurando? A fé de Bartimeu não foi apenas um desejo, mas uma certeza absoluta de que Jesus podia transformar sua vida. E essa mesma fé pode transformar a sua vida também. Escreva nos comentários: eu creio no poder de Deus. E lembre-se, não pare de clamar. Mesmo que as pessoas tentem te calar, mesmo que as circunstâncias pareçam desfavoráveis, continue clamando, porque Jesus sempre para ouvir aqueles que têm fé. Se essa história tocou seu coração, não esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal Mistérios do Senhor e ativar as notificações, pois toda semana temos novas histórias inspiradoras para fortalecer sua fé. Aliás, se você gostou dessa história, tenho certeza de que vai se emocionar com a história de Davi na caverna de Adulão. Ele foi perseguido, estava sem saída, mas algo surpreendente aconteceu naquele esconderijo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.